Palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo 1, verso de 1 a 3. Você que está assistindo pela internet, você transforma esse ambiente aí na sua casa, no seu trabalho. É culto, é momento de pregação. Deus quer falar ao seu coração também. Tenho orado muito para que a gente possa fechar hoje esse entendimento. Eu tenho falado de fato desde ontem sobre evangelismo e falei hoje pela manhã a prática do evangelismo, mas eu gostaria de fechar, já que hoje encerra a minha participação, tentando ampliar um pouco mais o leque e trazer uma semente de uma visão missionária mais ampla com os irmãos, e eu creio que o Senhor nos dará aí graça nesse sentido. E tudo isso foi só para você abrir a palavra do Senhor, para dar tempo. Eu sei que você abre rápido, mas eu fui enrolando para você abrir. Eu sei que vai sair ali, mas mantenha a sua Bíblia aberta, porque você vai poder sublinhar e anotar, e eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida. Diz assim a palavra do Senhor: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, porém, para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, em outras palavras, para longe da vontade e do propósito do Senhor para a sua vida. Por favor, meu irmão, fecha os teus olhos e diz assim: Senhor, apesar desse gordinho, eu quero ouvir tua voz. Apesar do pregador, eu quero ouvir a tua voz. O que é que isso tem a ver com a minha vida? O que é que isso tem a ver com o teu propósito para a minha vida? Faz essa rápida oração aí, em nome de Jesus. Paizinho querido, obrigado pelo privilégio que o Senhor me concedeu de estar até hoje com os teus servos. E o Senhor nos permita ser iluminados e entender mais uma vez a tua vontade para as nossas vidas. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Amém. Uma das verdades mais sublimes, irmãos, da palavra de Deus é que a obra missionária, ela não conhece fracasso. Vou repetir: a obra missionária não conhece fracasso. A obra missionária, irmãos, não conhece impossibilidades. Fracasso e impossibilidades não existe no vocabulário de Deus. A palavra de Deus penetra em qualquer pessoa e em qualquer lugar e diante de qualquer circunstância. Obstáculos existem sempre. Alguns são assustadores, outros são dolorosos, mas impedimentos não existem. Tenha isso no seu coração em nome de Jesus. No Irã, por exemplo, quando uma pessoa se converte ao cristianismo, ele pode ser condenado à pena de morte. Em 1994, estatísticas diziam que tinham menos de 100 mil convertidos no Irã. Hoje, 2020, que foi a estatística mais recente feita lá, já existem quase 3 milhões de cristãos. O evangelho está crescendo no Irã. China, Nepal, Camboja, Mongólia, Singapura são países que estão entre os 50 países que mais perseguem o evangelho. E deixa eu lhe dizer, a taxa de crescimento do cristianismo lá já é maior do que o crescimento populacional. Perseguem, mas o evangelho está crescendo lá. China hoje, irmãos, já é considerado o terceiro maior país cristão. Igrejas oficiais têm guarda. O nome pesquisa no Google, você coloca Jesus, não aparece. Há todo um controle estatal. Até 2030 se espera que eles ultrapassem o Brasil, porque o país mais cristão do mundo é os Estados Unidos. Segundo lugar, o Brasil. Terceiro lugar já é a China, irmãos. É impressionante que quanto mais se persegue e quanto mais se tenta deter esse evangelho, mas o evangelho cresce. No Sudão, meu irmão, no Sudão, se alguém for pego com uma Bíblia, a penalidade é ter sua mão cortada. O evangelho está crescendo lá. No Paquistão, escute, apenas 1,7% da população se diz cristão, e são os mais pobres, porque quando uma pessoa se converte ao cristianismo, ela perde o emprego. Muitas vezes o governo retira seus bens, a família abandona. Ainda assim, o evangelho está crescendo. No Camboja, em 2000, houve um golpe de Estado.
Todos os missionários foram expulsos do país. A igreja que ficou orou. Deus mudou o quadro. O governo caiu. Hoje as portas do Camboja estão abertas de novo para missionários irem pregar o evangelho lá. Aonde se tem perseguido o evangelho, irmãos? O evangelho tem crescido. O diabo, os demônios, os governos, nada impede o avanço do evangelho. Aonde essa palavra é pregada, da forma que ela é pregada, vidas são transformadas. E eles não retrocedem na fé em Cristo, nem quando são presos, nem quando são torturados, nem quando perdem empregos ou perdem seus bens, nem quando são expulsos de casa, nem quando são torturados ou condenados à morte. Eles não desistem da fé, eles não param de pregar, e o evangelho não para de crescer. Bendito seja o nome do Senhor. O maior obstáculo da obra missionária, irmãos, não são as armas, não são as torturas, não são as dificuldades culturais, não é a falta de sustento, não são as privações, porque o evangelho tem crescido em lugares assim. Se tem crescido, é porque isso não é impedimento. Mas há algo que tem obstaculado, impedido, dificultado, retardado o crescimento da obra missionária. E você pergunta, então o que é? E eu vou lhe dizer que hoje o maior obstáculo da obra missionária é o nosso conforto espiritual. O nosso conforto espiritual. Jonas é profeta. Jonas foi nomeado pelo próprio Deus face a face. Jonas é filho de profeta, porque Amitai, seu pai, também era profeta. Jonas, amados irmãos, é alguém que possui uma história religiosa. Ele conhece a Deus. A Bíblia nos diz que lá em 2 Reis, capítulo 14, verso 25, Jonas foi responsável por uma das mais importantes profecias do povo de Israel, que seria o restabelecimento dos termos de Israel, que o povo de Israel, mesmo disperso, um dia voltaria, e isso voltou a acontecer, e a nação de Israel voltou a se reunir. Isso foi profecia de Jonas, e Deus cumpriu a sua profecia. Esse homem é de quem nós podemos esperar somente os grandes feitos de Deus. É desse homem, irmãos, que nós também aprendemos o pior exemplo de desobediência missionária. Escute o que eu aprendo com a lição de Jonas. No critério de Deus, profeta, filho de profeta, não está isento de pregar a palavra. No critério de Deus, irmãos, a sua experiência religiosa, ou o que você faz dentro dessas 4 paredes, não é mais importante do que a sua obediência de se envolver na obra missionária, seja ela local ou transcultural ou em outra cultura. Jonas se rebelou contra Deus no momento que ele achou que podia escolher não pregar para Nínive. Quando ele achou que, por ser quem era e tantas realizações, ele já estava confortável demais, ele não precisava pregar para Nínive. Nesta omissão, meu irmão, na omissão da desobediência, do envolvimento missionário, Deus não toma ninguém por inocente, nem Jonas, o grande profeta. O conforto espiritual nos leva a cometer 2 graves erros. O primeiro grave erro que Jonas cometeu, irmãos, foi quando ele achou que podia priorizar a sua vontade em detrimento à vontade de Deus. O presbítero disse que eu posso me sentir em casa. Então, se eu posso me sentir em casa, olhe para a pessoa que está do seu lado, vê se ela está dormindo. Se tiver, você cutuca devagar, para ele não dizer que você espancou ele. Aí você cutuca, dorme não, irmão, a mensagem é boa. E diz assim para ele: Deus não aceita o segundo lugar na sua vida. Pode dizer para a pessoa: Deus não aceita o segundo lugar na sua vida. Jonas tinha consciência de que Deus é quem tinha mandado ele pregar, sim ou não? Sim ou não? Jonas tinha consciência de que Deus queria salvar Nínive, sim ou não? Será que Jonas tinha consciência de que a sua desobediência não ficaria sem consequências, sim ou não? Ele tinha. Mas mesmo assim, sabendo de tudo isso, igualmente a gente, Jonas fez exatamente o que a maioria de nós fazemos. Quando aquilo que Deus espera de nós é muito desconfortável, é muito difícil, é muito complexo, e isso vai exigir da gente certas renúncias e sacrifícios, Jonas fugiu da vontade do Senhor. Uma fuga impossível, uma fuga dolorosa, uma fuga amaldiçoada, porque não teria a bênção de Deus. E
que tudo isso só nos distancia mais da vontade do Senhor. Amados irmãos, a fuga de Jonas em desobedecer à vontade de Deus para a sua vida trouxe sobre a sua vida gradativos, progressivos problemas. A gente não percebe que quando nós estamos em desobediência ou em negligência, a vida da gente vai se dificultando, a gente não percebe. E a gente coloca a culpa no diabo, quando na verdade são nossas escolhas, consequência das nossas escolhas. Veja o que aconteceu com Jonas, você conhece a história. Veio uma tempestade, ele não mudou de atitude. O bicho era pernambucano mesmo, firme nas convicções dele. Aí ele é jogado no mar e não muda de atitude. O cabo é engolido pelo peixe. E pense, não mudou de atitude. Olha de novo para o seu irmão do lado. Diz assim para ele: quando entrar numa quebra de braço com Deus, esteja preparado para perder. Você vai perder, meu irmão. Você vai perder, porque o que Deus quer para a sua vida, Ele não vai desistir de você. Deus só precisou de 3 dias no ventre do peixe para mudar a atitude de Jonas. Vai dificultar, mas no final quem perde é você, porque Deus te ama e Ele não vai desistir do projeto dele para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. É por amor que Ele não vai desistir de você. Só precisou 3 dias, mas deixa eu lhe dizer, se precisasse de 30 dias, pastor Tarcísio, o milagre era o mesmo. Porque sobreviver um dia era um milagre. Sobreviveu 3. O que era sobreviver 30? Ele só saía dali quando ele mudasse a atitude dele. Escute, vai chegar um momento que você não tem mais como fugir de Deus. Porque ou você muda de atitude ou você se quebra na presença do Senhor. Você não foi salvo para viver a vida que você quer viver. Eu e você fomos alcançados pelo Evangelho no tempo de Deus para viver a vida que Deus planejou para cada um de nós. O chamado de Deus para a nossa vida, irmãos, começa e termina com missões. Qualquer outra coisa você faz durante. O que você faz na igreja, faça durante. Mas o principal, a nossa vida começa e termina com missões. Como eu falei ontem, o motivo de ainda estarmos aqui é por causa do trabalho missionário. É o maior obstáculo, o nosso conforto espiritual. Mas Deus quebrou a resistência de Jonas. Deus sabe fazer, Deus é criativo. Deus não tem pressa. Deus vai tratar com cada um de nós. E Deus conseguiu reverter o coração de Jonas. Finalmente, Jonas mudou a sua atitude e foi pregar para Nínive, amém? Mas aí ele cometeu o segundo erro missionário. Ele cometeu o seu segundo erro por causa do seu conforto espiritual. Ele foi pregar, mas ele foi pregar desprovido de vontade. Ele obedeceu a Deus, mas a sua motivação estava errada. E o segundo erro que o conforto espiritual nos leva a cometer, irmãos, é quando nós fazemos por obrigação e fazemos sem amor. É quando fazemos para dar uma satisfação social. É quando fazemos para que a nossa consciência fique mais tranquila, mas fazemos sem amor, e isso é um erro. Isso é um erro grave. Esse é um pecado sutil. Porque para muita gente fazer alguma coisa, fazer qualquer coisa, fazer de qualquer jeito, não é pecado, pior é não fazer. Não, irmão, é pecado do mesmo jeito. O profeta Jeremias foi levantado por Deus para dizer ao povo de Israel, lá no capítulo 48, diz assim: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. É interessante que a igreja de Éfeso recebe uma carta de Jesus. Está lá em Apocalipse capítulo 2, verso 4. E a carta que é escrita para Éfeso diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço as suas ações, eu conheço o investimento de vocês. Ei, a igreja é bonita, viu? Olha, poxa, que coisa, que som, que câmera, maravilhoso. Mas eu tenho, porém, contra ti uma coisa: vocês perderam o primeiro amor. E vocês precisam voltar ao primeiro amor. Senão eu venho contra vocês e eu retiro o candeeiro de vocês e vocês vão se arrepender. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Amados irmãos, Deus não precisa das nossas, esmolas como oferta. Porque esmola é aquilo que não faz falta. Esmola é aquilo que está sobrando. Esmola é aquilo que não é sacrifício. Deus não precisa das nossas esmolas como oferta. Deus, irmãos, não está interessado em eventos de igreja. Deus, amados irmãos, não está à procura de estagiários temporários, de pessoas que, para poder satisfazer a sua consciência, de vez em quando faz alguma coisa, mas não está comprometido com aquilo. Ou você ama missões, ou você não faz missões. Ou você se interessa pela salvação de vidas,
ou você foi contaminado e dominado pelo conforto espiritual de vir para a igreja, ser alimentado e voltar, e dar glória a Deus, e dar o seu dízimo e voltar para a sua vida. O capítulo 3 nos diz que Jonas foi pregar, porque Deus quebrantou a resistência dele. Ele foi pregar, mas ele foi pregar totalmente desprovido de amor, sem nenhum interesse de ver Nínive salva. Mas Nínive, para surpresa de Jonas, diz o texto que ao ouvir aquela pregação de Jonas, pregaçãozinha ruim, Deus mandou dizer que vocês, se não se converterem, vai tudo se dar mal, e eu estou achando é bom. Jonas pregou assim, dizendo, 40 dias Deus vai acabar com tudo, viu? Eu estou só aqui para assistir. Pregaçãozinho ruim. Mas Deus queria salvar Nínive. O texto diz que o povo se arrependeu, e começou pelo rei de Nínive. Capítulo 4, verso 1, o rei se converteu. Ei, para pensar alguma coisa. Deus te usa para mudar uma cidade inteira. Como é que você deve ficar? Como é que você deve ficar? Feliz. Capítulo 4, verso 1 diz, Jonas se desgostou e ficou irado. Como assim? Como assim? Sabe o que eu aprendo com isso, meu presbítero? É que tem muito trabalho que é realizado na igreja que não produz frutos, porque é feito relaxadamente, é feito sem amor, é feito por obrigação, é feito por uma questão só de que a gente se acostuma, é religiosidade, mas não é feito com amor. E na minha opinião, meu irmão, fique sabendo que Deus não aceita, e melhor até que não se fizesse dessa forma. Porque quando a gente faz sem amor, a gente não faz o que Deus quer. Quando a gente faz sem amor, a gente não faz na intensidade que Deus quer. Quando a gente não faz com amor, a gente não faz da forma que Deus quer. Quando a gente faz sem amor, sabe o que a gente faz? A gente faz o que é mais fácil. A gente faz o que é confortável. A gente beira na superficialidade. A gente faz de vez em quando. E a gente faz como quer e na hora que quer. E a gente ainda quer ser aplaudido pelo que fez. A gente faz, irmãos, dentro das quatro paredes. A gente faz para os crentes. Mas a gente não faz para quem mais precisa. Porque escute, quem mais precisa não está aqui dentro, ainda. Quem mais precisa está lá fora. Às vezes perto, e às vezes longe, mas está lá fora. São os nossos campos missionários. São eles que mais precisam. São eles que são a prioridade de Deus. Você já está salvo, meu irmão. Seu nome está escrito no livro da vida. Quem crê, diga amém. Tem gente que não crê, porque não disse amém. Se prepare, viu? Seu nome está, mesmo que você não tenha dito amém. Mas tem muita gente lá fora que ainda não está. Os eleitos de Deus que ainda estão perdidos. A prioridade de Deus estão lá. Nossos campos missionários. Quem faz, irmãos, a obra do Senhor por obrigação, não se contenta com anonimato. Muitas vezes quer ser seduzido para aparecer. Quem faz por obrigação não aceita privações. Pergunta logo, quem que vai junto? Vai ter o quê? Qual é a estrutura? Somente quem faz missões por amor está disposto a abrir mão do que tem, com alegria. Está disposto a recomeçar a vida em outro lugar, se Deus mandar. Está disposto a se sacrificar pelos perdidos. E vai se alegrar com os resultados. Jonas não se alegrou. Era para Jonas ter vibrado, o presbítero Emílio. Era para Jonas ter vibrado, se alegrado, porque Deus o usou para salvar uma cidade inteira. Mas porque ele não estava obedecendo com amor, ele não se alegrou com os resultados. Deixe-me lhe dizer, irmãos, que sem amor, o seu amor a Deus, ele é demonstrado não só pela a obediência que você tem, mas também pela forma como você, a motivação que você obedece. Não é só fazer, é a motivação pela qual você fez. Isso fala sobre o seu amor a Deus. A motivação é quem determina a intensidade e a qualidade da sua obediência. Quando a gente faz para alguém que a gente ama, ou quando a gente faz para a gente faz bem feito. A gente é criterioso, a gente é exigente, porque é para a gente, ou é para alguém que a gente ama. Para Deus precisa ser assim, irmãos. É o critério de Deus, é para ser assim. Deixa eu lhe dizer uma coisa, as estatísticas estão aí, a OMS calcula isso todos os dias. Nesse último ano, nasceram 63 milhões de pessoas no mundo, fora os quase 7 bilhões que já existem. No mundo todo, nos dá conta que é um pouco mais de 100 mil missionários no mundo. A maioria desses missionários estão nos países que não têm perseguição no Evangelho.
é os países mais light, é os países mais cristãos, porque um percentual muito pequeno, menos de 5%, é que estão nos países da janela 1040. Se nós não nos envolvermos com missões, se você não entender a sua participação e a importância que você tem no plano de Deus de salvar esse mundo, de estar envolvido com missões, se deixarmos na mão desses 100 mil missionários, pare para fazer a conta, cada um deles teria que ganhar 100 milhões de pessoas sozinhos, pelos próximos 10 anos, para que o mundo todo ouvisse a pregação do Evangelho. A OMS nos diz que morrem por dia no mundo 150 mil pessoas. Isso significa que morre por hora 6 mil pessoas no mundo. Isso significa que por minuto são 104 pessoas. Isso significa que por segundo são 2 pessoas. Já morreu outro, já morreu mais 2. Já morreu mais 2. Já morreu mais 2. Já morreu mais 2 a cada segundo. 80% dessas pessoas estão indo para o inferno porque elas não conhecem Jesus ainda. Até o final do meu sermão, que já daqui a pouco termina, vão morrer no Brasil cerca de 20 pessoas. São cerca de 8 pessoas só no meu Nordeste que vão morrer sem Jesus. Pastor Tarcísio, que conhece a nossa realidade porque é conterrâneo, é da terrinha, ele sabe que existem só em Pernambuco mais de 30 municípios com menos de 1% de evangelho. Você sabe o que significa isso? Que numa cidade de 30 mil habitantes tem menos de 300 crentes na cidade toda, juntando todas as denominações. A pergunta que eu lhe faço, meu irmão, é: você está ouvindo o clamor de Deus? Você consegue enxergar a necessidade do mundo? Você é capaz de ouvir o chamado de Deus para você obedecer e deixar Deus usar a sua vida, com a idade que você tem, com as limitações que você tem, com os recursos que você tem, com a habilidade que você tem, onde mais precisa? Ou nós estamos confortáveis demais para ouvir o chamado de Deus? Será que estamos ocupados demais e desinteressados demais para orar e contribuir com aqueles que estão lá ou com aqueles que mais precisam? Jonas obedecia, mas obedecia sem amor. Eu quero terminar, irmãos, trazendo uma última reflexão sobre a experiência de Jonas para a minha vida. Deus não poderia, pastor Tarcísio, o senhor que é um experiente no Velho Testamento, Deus não poderia ter chamado outro profeta para mandar no lugar de Jonas? Jonas não era o único profeta. Deus, irmãos, poderia ter mandado qualquer profeta no lugar de Jonas. Jonas não quer ir, não? Não vai mais não? Vou mandar outro. Quem perdeu a bênção foi você. Deus poderia ter usado outra pessoa. Por que Deus insistiu com Jonas? Porque Deus não desistiu de Jonas e mandou outra pessoa no lugar? Porque Deus poderia fazer aquela obra em Nínive com qualquer outro profeta. Escute o que eu aprendo. A lição de Jonas registrada na palavra de Deus. Deus deseja salvar Nínive, fato. Deus salvaria Nínive com qualquer outro profeta, fato. Mas Deus desejava muito mais trabalhar na vida de Jonas. Era para ser Jonas. Não era Jonas que seria uma bênção para Nínive. Era Nínive que seria uma bênção na vida de Jonas. Deus queria que fosse Jonas, porque Deus queria tratar o coração, a vida e o ministério do profeta Jonas. Porque indo para Nínive, Jonas seria tratado. Indo para Nínive, Jonas nunca mais seria o mesmo. E o que é que isso tem a ver com você? Eu entendo e eu creio que o envolvimento com a obra missionária é mais bênção para as nossas vidas do que para a obra missionária. Porque Deus pode levantar qualquer pessoa para orar para a obra pelo missionário, mas Deus quer que você ore. Deus pode levantar qualquer empresário, e muitas vezes levanta até ímpio para investir no campo missionário, mas Deus quer que você invista. Deus poderia mandar qualquer outra pessoa ir pregar em qualquer lugar, mas Deus quer usar a sua vida. Porque isso será mais bênção para você do que para o campo. Deus espera de você. Aonde Deus te enviar, a oportunidade que chegar às suas mãos, a oportunidade que você tiver de orar, se comunicar, visitar o campo, investir, será mais bênção para você. Porque Jonas foi transformado pela experiência de pregar para Nínive. Eu quero dizer para você, meu irmão, não resista.
Não resista, assuma um compromisso hoje com o trabalho do Senhor. Porque o tempo está passando. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas certamente que nós um dia estaremos diante do Senhor e Ele vai cobrar de cada um de nós aquilo que Ele planejou para as nossas vidas. Há uma vida oculta, há uma vida desconhecida para você, não para Deus, que você só vai descobrir quando você se colocar à disposição de obedecer o chamado missionário, o envolvimento com a obra missionária. O que Deus quer que eu faça, eu volto a dizer, como disse hoje de manhã, não é o que Ele espera de você, mas Ele espera alguma coisa de mim e de você. E cada um de nós seremos cobrados naquilo que Deus espera de nós. Eu finalizo lembrando de uma história que eu vivenciei quando eu visitei a primeira vez a 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, e eu ainda nem era seminarista. Indo lá na Igreja Presbiteriana, tinha um argentino pregando lá, falando portanhol. E era um culto evangelístico. E ele começou a fazer um apelo para as pessoas virem à frente. A igreja, a primeira igreja, que era no bairro de Floresta, não é a atual, o bairro que está agora, ela era desse jeito, um pouco mais inclinado, era tipo nave. E você tinha as escadinhas, não tinha rampa, tinha as escadinhas para a pessoa ir. E ele fez a primeira vez o apelo, quem quer se consagrar ao Senhor. E fez a segunda vez o apelo, quem quer se consagrar ao Senhor. E ele fez o terceiro apelo, quem quer se consagrar ao Senhor. E a igreja em pé, orando, olhos fechados, tocando no piano, o instrumental. E parecia que as pessoas estavam meio travadas ou impactadas demais pela mensagem. E quando ele foi encerrar a mensagem, se ouve uma voz dizendo assim: eu quero. E todo mundo começou a olhar para ver de onde viria aquela voz. E todo mundo olhou para trás e viu que havia uma cadeira de rodas largada e havia um cadeirante que estava descendo a escada. Todo mundo orando, ele querendo alguém que o ajudasse. Como todo mundo de olhos fechados, ouvindo o chamado, ninguém viu que ele: dá para me levar? Dá para me levar? Então ele saltou da cadeira e veio descendo as escadas. E ao chegar no meio da escadaria, vendo, e todo mundo olhando para aquela cena, ele perguntou ao pastor: pastor, Deus aceita um homem pela metade? E aquele pastor argentino olhou para aquele homem e disse assim: Deus não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade, mas Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro. Nós não somos chamados, irmãos, a nos entregar pela metade. Nós somos chamados a nos entregar por inteiro. O que você tem hoje, desculpe, não é diminuindo sua capacidade, porque a sua capacidade vem de Deus, sua inteligência vem de Deus, mas o que você é hoje e tem hoje, nunca veio das suas mãos. Sempre veio de Deus. Ele cuidou de você até hoje. E Ele continuará cuidando, independente de qualquer decisão que você tome na sua vida, especialmente viver daqui para frente, mais envolvido com missões. Mas Deus não quer que ninguém se entregue pela metade. Ele espera que a gente se consagre por inteiro, para que até o último dia da nossa vida nós possamos viver os sonhos de Deus. E eu quero convidar você para ficar de pé. E eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. E eu gostaria de convidar você para fazer 2 orações. Muito importante esse momento. A primeira oração é a seguinte: se você não está envolvido com missões como deveria, se você não conhece o nome de um missionário, se você não tem um compromisso pessoal em ajudar ninguém, se você nunca visitou um campo, se você sabe que você até hoje, 1 ano, 2 anos, 10 anos de crente, não está com envolvimento missionário, acho que a primeira oração que você precisa fazer é: Senhor, me perdoe. Me perdoe por ter vivido até hoje no meu conforto espiritual, colocando a minha vontade em primeiro lugar, colocando os meus sonhos em primeiro lugar. Senhor, me perdoe, porque Deus não fará nada enquanto você não identificar que isso é um erro para a sua vida. Foi prejuízo até hoje, porque você pode ter crescido muito profissionalmente, financeiramente, mas não cresceu espiritualmente, não sem estar envolvido com aquilo que é prioridade no coração de Deus. Se você acha que está bem na fita, não precisa fazer essa oração. Mas se você entende que você até hoje
tem negligenciado aquilo que é mais importante no coração de Deus, aquilo que fez Jesus descer da sua glória para vir, que foi o envolvimento com o trabalho missionário, peça perdão, meu irmão, porque você tem pecado até hoje, em não dar o seu melhor, em não ter sido usado por Deus para que mais vidas tivessem sido resgatadas. Porque há pessoas que convivem com você, que talvez não saibam que você é crente. Há pessoas que convivem com você, que você não tem ainda a predisposição e o desafio de compartilhar Jesus para ela. Eu nem sei se todos os seus amigos já foram um dia convidados por você para vir conhecer a sua igreja. Se você não tem se envolvido com missões, comece pedindo perdão. Feito essa primeira oração, e é preciso ser macho para fazer essa oração, é preciso ter coragem de admitir isso na presença do Senhor. Aí eu lhes sugiro uma segunda oração. E a segunda oração é: Senhor, me dê a oportunidade de pôr em ordem a minha casa, de consertar a minha vida, de melhorar meu relacionamento com o Senhor. Me dê a oportunidade de fazer nos últimos anos que me restam nesta terra aquilo que eu ainda não fiz, mas que o Senhor deseja me usar para fazer. Na sua profissão, com o tempo que você tem, com as habilidades que você tem, com a história de vida que você tem. Peça a Deus uma oportunidade de sair daqui hoje, diferente do que você entrou. Peça para Deus dizer assim, que eu volto para o meu trabalho amanhã e eu olho para aqueles meus amigos com um novo olhar, um novo sentimento. Que eu olho para aquele meu condomínio e deixe de me incomodar com aquele vizinho cabuloso. Entende o que é cabuloso aqui? Cabuloso? Chato. Chato. É porque ele me corrige para eu poder ter uma linguagem mais correta com vocês. Aquele vizinho complicado, difícil. E eu passo a amar a ele com o amor de Jesus, porque se eu não amá-lo, ele nunca vai conhecer Jesus. Deus colocou ele para ser o seu vizinho. Parabéns. Você suporta, você é capaz. Peça para Deus uma oportunidade, meu irmão, minha irmã, meu jovem, meu senhor, minha senhora, de você fazer a diferença dentro da sua família. Deixe de fazer festa que agrada as pessoas. Faça festas que agradam a Deus. Aniversário, vai ter um almoço, tal, vamos orar antes, quero dar uma palavra para vocês. Você tem que agradar a Deus, não tem que agradar as pessoas não. Se a pessoa não quiser ir para o seu almoço, me chama, eu vou. Agora manda passar junto. Peça para Deus lhe dar uma oportunidade de fazer a diferença.